Olá pessoal, por essa introdução épica aí já deu para perceber que o vídeo de hoje se trata de um grande ícone da aviação de caça. E a gente já viu aqui no canal alguns vídeos sobre o famosíssimo caça F-15 Eagle. A gente viu aquele caso em que um F-15 voou sem uma asa. A gente falou também sobre o F-15 que derrubou um helicóptero em voo com uma bomba. E o canal Hoje no Mundo Militar também tem um vídeo bem interessante, que inclusive eu tinha a ideia de postar também, mas ele já fez ali de forma brilhante, como sempre, que foi o caso do F-15 que abateu um satélite. E no vídeo de hoje então a gente vai ver essa aeronave aí em detalhes, desde o seu desenvolvimento, performance, histórico operacional e ficha técnica. Então se ajeita aí na frente da tela, dá aquela relaxada que o vídeo hoje está repleto de informações. E se você não conhecia o canal, não era inscrito, já vai ali naquele botãozinho e se inscreva. E não esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro das novidades aqui do canal. Bom, então o McDonnell Douglas, hoje Boeing F-15 Eagle, é um caça tático bimotor projetado nos Estados Unidos, como uma aeronave de superioridade aérea. E que com o passar dos anos ele foi se firmando aí como um dos grandes ícones mundiais da aviação de caça. E falando um pouco sobre o projeto, o desenvolvimento do Eagle remonta lá à época da Guerra do Vietnã, onde os combates aéreos realizados ali acabaram tendo alguns resultados, digamos, preocupantes para os norte-americanos. E o que acontece é que a doutrina anterior tinha enfatizado o combate de longo alcance, utilizando mísseis e radares, e usava aviões específicos para esse papel. Mas a tecnologia daqueles mísseis ainda era um tanto quanto primitiva, e o resultado acabou sendo aeronaves altamente carregadas com grandes radares e mísseis, e que operavam a grandes velocidades, mas que tinham uma manobrabilidade limitada e muitas vezes até com a falta de um canhão para os casos de combate a curtas distâncias. E o principal exemplo disso foi o McDonnell Douglas F-4, que foi usado tanto pela Força Aérea quanto pela Marinha dos Estados Unidos para fornecer a superioridade aérea sobre o Vietnã, lidando com a ameaça de caças soviéticos ao voar com regras de engajamento visual, o que acabou se mostrando problemático, até pela falta do canhão. E para complicar, a maioria dos principais alvos se localizavam geralmente ali a mais de 600, 700 quilômetros das bases americanas, e embora o F-4 até tenha sido projetado para operar a distâncias relativamente grandes, o Phantom ainda precisava ser reabastecido em voo para dispor de combustível suficiente para poder travar os seus combates com os caças inimigos. E além disso, no final da década de 60, a União Soviética introduziu seu mais novo caça, o MiG-23, e aquele super interceptador MiG-25. Os Estados Unidos precisavam então de um modelo novo de caça capaz de enfrentar aí quaisquer desses aparelhos soviéticos e que ainda reduzisse a necessidade daqueles aviões de reabastecimento. Os americanos se viram então obrigados a desenvolver um novo avião totalmente do zero e que fosse dedicado exclusivamente para exercer aquela chamada superioridade aérea, e isso com um grande desempenho e alcance, e que fosse superior no aspecto geral aos novos jatos soviéticos. E a concorrência para o desenvolvimento desse novo caça se iniciou lá em 1968, e a McDonnell Douglas foi a grande escolhida aí para dar continuidade ao projeto do que viria a ser o F-15 Eagle. As especificações iniciais exigiam um avião bimotor e que fosse capaz de executar diversas missões de combate, e que também fosse um avião no aspecto geral muito superior ao F-4, principalmente no que se referia à razão de subida, aceleração e manobrabilidade, para obterem o melhor desempenho possível. E os engenheiros projetaram o F-15 de tal modo que a sua chamada carga alar fosse relativamente baixa, o que em termos gerais colabora bastante com a manobrabilidade da aeronave, e além disso a relação entre o empuxo proporcionado pelos motores e o peso da aeronave era superior a 1, ou seja, a potência superava o peso da aeronave. E com essas características aí, esse novo avião acabou demonstrando uma capacidade de subida impressionante e que era capaz de voar a uma velocidade de Mach 1.2 ao nível do mar, ou Mach 2.2 a grandes altitudes, e eventualmente poderia até chegar aí a um pico de Mach 2.5 para os casos de emergência. E com isso o Eagle é até hoje um dos caças mais velozes da história. O protótipo do F-15A, que foi a primeira versão, fez o seu voo inaugural em 27 de julho de 1972,
Ou seja, o F-15 já está quase chegando aí a meio século de história. E um outro aspecto importante do projeto foi a visibilidade do piloto, algo essencial no avião de combate. E desde o F-86 Sabre, e não se via um caça com um campo de visão tão abrangente como o F-15. E a eficiência em combate também se beneficiava do uso de um visor head-up display e aquele chamado controle rotas, que permite que o piloto execute a maior parte das tarefas sem tirar as mãos do manche e da manete de potência. E por meio desse sistema aí também são operados os modos do radar, os mísseis, o canhão, o freio aerodinâmico e os sistemas de comunicação. E já quanto ao design, pode-se dizer que o Eagle não chegava a ter assim um desenho revolucionário, mas ele incorporou muitas inovações, principalmente no que se refere aos materiais empregados, como o titânio e a fibra de carbono. E em 26 de fevereiro de 1979, voou pela primeira vez o protótipo do F-15C, que entrou em linha de produção no ano seguinte, e que a gente pode dizer aí que foi a versão do Eagle que realmente deu certo, né, e que voa até hoje na Força Aérea Americana. E essa nova versão teve então aumentada a capacidade interna de combustível, devido aos dois módulos chamados FSP, que são instalados ali nos lados da fuselagem, cada um possibilitando o transporte de mais combustível, além de sensores táticos. O radar APG-63 do F-15C tinha um alcance básico de 160 km e em suas versões mais modernas possui um alcance aí que supera os 300 km, sendo considerado um dos melhores radares instalados em um avião de caça da atualidade. E ainda tem uma versão projetada para incursões contra alvos terrestres, o chamado Strike Eagle, que é capaz de transportar mísseis teleguiados AGM-65 Maverick, além de mísseis anti-radiação ou antinavio, e também uma grande variedade de bombas convencionais ou inteligentes. E uma curiosidade é que ali naquela época da Guerra Fria, né, os americanos e os soviéticos ficavam ali naquela disputa tecnológica, sempre tentando demonstrar que tinham os melhores equipamentos. E o desempenho do F-15 foi demonstrado num programa de testes realizado ali no início de 1975, visando o estabelecimento de novos recordes de tempo de subida, no qual foram superadas 8 marcas de altitude. E aí o F-15 acabou superando tanto o F-4 como o MiG-25, e em virtude desses resultados aí surpreendentes, a Força Aérea Americana decidiu encomendar outras 400 unidades. Bom, mas uma das poucas críticas a respeito do F-15 era de que ele seria muito grande para ser um caça dedicado quase que exclusivamente ao combate aéreo, e também um tanto caro para ser adquirido em grande quantidade. E isso acabou gerando o programa de caça leve, que resultou no General Dynamics F-16 da Força Aérea e no caça de médio porte McDonnell Douglas FA-18 Hornet para a Marinha Americana. E aí, tá gostando do vídeo? Não esqueça de curtir e compartilhar, e se não conhecia o canal, não é inscrito, vai ali naquele botãozinho e se inscreva. Bom, e falando agora um pouco sobre o histórico operacional, o F-15 possui um extenso e vitorioso histórico de combate. Entre 1979 e 1981, por exemplo, durante as incursões israelenses contra facções palestinas ali no Líbano, os F-15 israelenses supostamente teriam derrubado 13 caças MiG-21 e outros 2 MiG-25 sírios. E já na Guerra do Líbano de 1982, os F-15 israelenses teriam abatido 41 aeronaves da Síria, das quais 23 MiG-21, 17 MiG-23, além de um helicóptero. E durante o combate da Guerra do Golfo contra as forças iraquianas, o F-15 foi responsável por 36 das 39 vitórias aéreas da Força Aérea dos Estados Unidos. E nesse conflito aí, os caças F-15C e D foram utilizados no papel de superioridade aérea, enquanto que os F-15 Strike Eagle foram utilizados em ataques ao solo, principalmente à noite, e destruindo lançadores de mísseis e locais de artilharia antiaérea. E a superioridade aérea já foi alcançada ali nos 3 primeiros dias do conflito. E entre as aeronaves abatidas pelos F-15 nesse conflito, a gente pode destacar 5 caças MiG-29, 2 jatos MiG-25, 8 MiGs-23, 2 MiGs-21, 2 Sukhoi Su-25, 6 caças Mirage F-1
e até mesmo um IL-76 e 2 helicópteros Mi-8. Bom, com o passar dos anos, muitas atualizações foram sendo implementadas no F-15C para que ele possa se manter aí atualizado frente às mais novas aeronaves. E com esses novos sistemas de sensores, os modelos F-15C e D têm operado em conjunto com os F-22 da Força Aérea Americana. E com o encerramento precoce da produção do F-22, o F-15 tende a permanecer no serviço por muito mais tempo do que era pensado originalmente. Inclusive com aquela nova versão que a gente viu aqui recentemente do F-15EX e que deve manter o nome do Eagle ainda por décadas. O F-15 teve até um bom histórico de exportações e é utilizado atualmente pelo Japão, Arábia Saudita, Israel, Coreia do Sul e Singapura, além, é claro, dos Estados Unidos. E ao todo, 1.198 unidades do F-15 foram produzidas em todas suas variantes. Então era isso, pessoal, espero que tenham gostado. Fiquem agora com a ficha técnica completa e mais algumas curiosidades a respeito do F-15. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like pra gente. Se não conhecia o canal, não era inscrito, vai ali naquele botãozinho e se inscreva. Siga também o canal Águias de Aço nas redes sociais, os links estão ali na descrição. E não deixem de conhecer a nossa loja virtual. E lá você encontra miniaturas como essas aqui, além de outras, e também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima! Would you switch? Next one to stand by.